Oi, eu vou contar um pouco da minha jornada como advogada, porque pode ser luz para alguns. Durante todo o ensino médio eu falei que eu ia cursar design de games. Eu sempre desenhei, sempre fui artista e eu queria fazer algo relacionado a isso. Só que ao mesmo tempo, ao meu redor, todo mundo falava da tríplice medicina, direito e engenharia. E falavam que quem fazia arte iria passar fome. Eu cresci ouvindo isso. E nesse período do vestibular, então você escuta isso com muito mais frequência. É uma pressão muito grande, que aquele um ano sabático, né, de 2015 até 2016. Estudei pouquíssimo. Eu nunca gostei de estudar esses assuntos do colégio. Era sempre muito pesado, então pra mim era muito difícil estudar, mas eu paguei cursinho pra mim. Empenhei ele o máximo que eu consegui. Fiz o Enem, fiz todos os vestibulares, mas o principal eu fiz, que foi o Enem. E eu tirei 630 como média, o que me possibilitou conseguir uma bolsa de 100% em Direito na PUC São Paulo. Na hora de decidir escolher os cursos, você me perguntou, por que você não escolheu design de games? Exatamente, porque eu acabei me deixando levar pela influência de que fazer algo relacionado a tríplice era mais seguro. Então, eu fui. Eu fiz e eu lembro que eu gostei no início do curso. Você lê muitas teorias, muitos livros, tudo muito teórico. Mas eu gostei, assim, eu sempre gostei muito de ler, então eu me interessei. Então eu comecei a fazer e tudo mais. Só que na verdade, vou ser sincera, não demorou muito pra eu começar a não querer mais ir, assim, já ficar, sabe? Ai, eu não quero ir hoje pra faculdade. Ai, não tô afim. Ai, que saco, isso é muito chato. Assim, foi questão de menos de 6 lunações pra eu perceber que eu não tava afim mesmo. Empurrei muito com a barriga o curso de Direito. Eu não tenho ninguém na família que é advogado, eu não tenho alguém que trabalha com Direito, então eu fui a primeira nesse sentido. Então não tinha um nome pra me apoiar, eu não tinha nenhum alicerce, assim, nesse sentido. Tudo que eu tinha era minha bolsa de 100% da PUC. E eu falava inglês intermediário, porque eu aprendi autodidata. E em 2016 foi um ano extremamente desafiador pra mim, foi o ano mais desafiador da minha vida. Eu estava, assim, passando por lidando com muitas e muitas coisas, muitas situações. E eu tava trabalhando num lugar que me esgotava mais ainda. Então eu tava fazendo uma dupla jornada. Eu saía de casa às 6 da manhã e chegava meia-noite e meia. E eu ainda não tinha um estágio, porque era muito difícil pra mim conseguir um estágio no primeiro ano da faculdade. Eu fui conseguir um estágio no segundo ano. Então, chegou um momento em que eu pedi demissão desse trabalho, porque já estava insustentável. E aí eu consegui, em abril de 2017, eu consegui o meu primeiro estágio com direito societário. E eu fiquei muito feliz, porque finalmente eu tinha conseguido, finalmente eu ia trabalhar com aquilo, finalmente eu ia ver na prática como era. E é que vem o nó do destino, assim, né? Porque eu não tinha demanda no estágio. Era, assim, pouquíssimo trabalho. Eu praticamente chegava lá e não tinha o que fazer. E então, o que eu fazia? Eu escrevia, eu lia. Então eu tava alimentando um outro lado meu. Óbvio que na hora eu ficava muito frustrada, porque eu queria trabalho. Porque eu queria fazer alguma coisa, eu queria aprender, eu tava assim, sedenta por aquele universo. Porém, eu não tava sendo alimentada nele. E sendo bem sincera, quando eu era muito chato. Então, sei lá, era muito conflitante isso. E depois eu fui estagiar com direito trabalhista. E aí eu fiquei um ano e meio, mais ou menos. Foi um estágio muito legal. Eu conheci, assim, pessoas incríveis. Porém, de novo, eu não tinha demanda. E eu falava, não é possível, cara, quais as chances? Porque enquanto isso, os meus colegas falavam que eles estavam, assim, atolados de trabalho. Que eles trabalhavam, às vezes, chegavam a estagiar 8, 9, 10 horas de tanto trabalho que tinha. E eu, e eu ficava como? Eu falava, nossa, eu não tenho... Não faço quase nada. Eu basicamente fico lendo e escrevendo no meu estágio porque não tem demanda. Fiquei bastante frustrada nessa época, tanto que eu cheguei a conversar com a advogada sênior, perguntar se tinha uma possibilidade de efetivação, mas eu já sabia que não tinha, mas eu precisava confirmar com ela. E ela falou pra mim que realmente não tinha, porque não tinha, né, muito trabalho mesmo, e que só as duas advogadas ali era suficiente. E eu lembro que no dia seguinte eu nem fui mais estagiar, porque eu fiquei muito assim, nossa, o que eu vou fazer da minha vida agora?
E eu lembro que nesse mesmo dia que eu não fui trabalhar, eu entrei no site do All Per World, me cadastrei e encontrei a família que eu fui viajar pra ser au pair lá em Londres. Aí eu tranquei a faculdade durante esse período e voltei, né, ali já no início de 2020. E eu consegui um estágio também em direito societário, empresa muito grande. Só que, de novo, sem demanda, por um padrão. Ai, cara, e aí chegou a pandemia, eu saí 3 vezes no prédio da empresa. Uma vez pra fazer a entrevista, outra pra buscar os equipamentos e a outra pra ir embora. Nesse período, eu escrevi um livro, escrevi Metade em Chamas. Então, eu poderia não estar tendo demanda no trabalho ali, no estágio, mas eu estava escrevendo um livro. Isso pra mim foi um divisor de águas, porque foi ali que eu me percebi, poxa, eu sou escritora, eu sou artista, eu não quero trabalhar com direito, eu não quero fazer isso. Eu quero trabalhar com arte. Sou artista. A minha alma, ela quer se expressar através da arte. Eu não quero ficar fazendo petição. Isso é um saco. É um saco. Esse mundo de leis é um saco. Muito chato. Fora que quando você entra lá, você percebe o quão injusto tudo. Então isso é um absurdo pra mim, porque eu sou muito ética. Então eu olhava pra aquilo e falava, não tem ética nenhuma. A própria compromisso que você fala da OAB é uma palhaçada. Muita gente nem honra ele. Então é muito triste entrar nesse universo e ver que realmente é tudo muito injusto e que as próprias instituições, elas se alimentam essa injustiça. Eu já sabia que eu não queria trabalhar com direito, mas ao mesmo tempo não tinha como sair desse universo, porque é como um funil. Acaba entrando tanto naquele universo que tudo à sua volta se torna eles. Eu me formei em 2021 e eu falei, não, olha, eu vou tirar o AB de primeira. Porque se eu não tirar, eu não vou fazer de novo a prova. Eu não quero isso. Eu sabia que eu não queria, mas eu fui até o fim. Eu me formei, eu mesmo não gostando, mesmo sofrendo. Estudei, assim, muito tranquilamente. Eu estudava no máximo pra primeira fase. Eu estudei 40 minutos, 1 hora. Eu estudava com a B de bolso, só realmente lendo um resuminho e fazendo perguntas. Aí eu passei. Eu ganhei de presente um curso do Damásio pra estudar pra segunda fase. Aí eu estudei 1 semana, assim. E na época tinha lançado Horizon Forbidden West. E Horizon é o meu jogo favorito. Então eu tava assim... olhando pro PlayStation 4 enquanto eu tava ali estudando. É óbvio que eu escolhi jogar Horizon do que ficar estudando, né? Então eu estudava pouquíssimo, no máximo 1 hora e meia por dia, e ia jogar Horizon. Mas eu passei. Eu passei na segunda fase também. Eu passei de primeira, tirei a minha AB. Eu ainda não advogava. Eu não sei, eu não tinha interesse, porque eu já não queria mais fazer aquilo. Então eu queria focar na arte. Eu sabia que eu queria fazer animação. Eu sempre gostei de arte, então eu sabia que eu queria fazer uma animação, porque eu queria eventualmente adaptar a obra pra animação. Eu comecei a fazer uns cursos, tutoriais no YouTube, de desenho, de 3D, no Blender, etc. E aí eu fui pra Londres de novo, pra ser au pair, né, nesse período. E eu lembro que minha mãe, ela falou, nossa, eu ainda sinto que você vai colher alguma coisa de direito. Eu falei, nossa, não, eu não quero saber disso. Eu tava determinada a não trabalhar com direito. Mas quando eu voltei pro Brasil, aí eu falei, bom, acho que eu vou trabalhar com direito. Ninguém vai pegar meu telefone. Pegaram meu telefone. Então eu comecei a mandar currículo, porque eu queria dinheiro. Consegui um emprego como advogada numa grande empresa aqui no Brasil. E era muito legal, porque era híbrido, praticamente mais home office do que híbrido. Então eu fui pouquíssimas vezes realmente presencial, o que pra mim me interessava muito, porque eu conseguia conciliar o meu lado artístico com esse outro lado. Então era mais tranquilo, mas sempre foi assim, pra mandar um e-mail, pesadelo pra mim. Ai, é insuportável. Nesse período eu já tava me sentindo mais grata. E aí que é o ponto de virada. Porque eu percebi que tudo que eu tinha que viver com direito era importante pra minha vida. Era importante pra me formar quem eu sou. Tudo que eu sou hoje, muito eu sou porque eu cursei direito, porque eu fiz isso. A minha jornada foi o que foi. Embora eu tenha entrado nesse mundo, as coisas aconteceram pra mim de forma muito fluida, em que eu sempre tive espaço pra trabalhar o que realmente importa pra mim, que é a minha criatividade. Eu tava lendo e escrevendo. Então eu estava florescendo nesse meu lado, que é realmente o meu maior amor. Então eu compreendi isso. Aí eu comecei a ter uma relação muito melhor com o direito, com esse meu lado. Comecei a entender mais isso, abraçar mais esse lado.
a olhar com muito mais carinho essa parte da minha jornada e menos com ódio, revolta, de ai, por que tem que ser desse jeito? Por que eu tenho que fazer uma coisa que eu não gosto? Porque conhecimento é inestimável e o conhecimento que eu tenho com direito é inestimável. Eu aprecio muito isso. Nessa nova etapa, eu tava bem mais tranquila, equilibrada, até que a empresa decidiu voltar 100% presencial. Isso pra mim foi muito complicado. Quando a empresa voltou presencial, que foi em março, eu consegui ficar uma alunação lá. Porque é uma violência e eu não tava mais conseguindo tolerar essa violência, essa decisão que é puramente de controle. Porque tudo que eu fazia lá, eu poderia fazer à distância, sabe? Poderia ter colocado um híbrido, mas não, essa imposição 100% presencial, essa violência, esse controle acabava comigo. Então eu não consegui permanecer. E aí, mas foi importante porque pontapé que eu precisava pra finalmente sair desse mundo e me dedicar 100% à minha arte, que é o que realmente me nutre, que é o que realmente eu amo, que me faz feliz. Aí eu pedi pra ser desligada. Agora eu tô me dedicando à arte, à escrita, aos desenhos, na verdade, todas as formas de expressão artísticas. Eu sou muito grata ao direito, a tudo que aconteceu comigo. Eu tô conseguindo hoje investir na minha arte também é por conta que o direito me proporcionou isso. E por isso eu sou grata, mas eu nunca fui plena e realizada. E eu acho que isso foi uma parte muito agoniante da jornada, porque embora aos olhos dos outros era muito legal, bolsa de 100% na PUC, advogada, eu não me sentia plena, eu não me sentia realizada. Conquistas lindas, incríveis, mas pra mim, eu não ficava satisfeita comigo mesma fazendo isso. Era como se eu tivesse cumprido um papel do qual eu não queria. Mas eu cumpri bem, então eu recebi o reconhecimento por isso. Hoje eu dou valor pra isso, porém acho que mais e mais pessoas começaram a perceber isso também. As pessoas da minha volta começaram a perceber que realmente eu não queria trabalhar com direito, que realmente a arte é o que me faz feliz. Então também foi bastante essencial ter esse apoio das pessoas à minha volta, da minha família, dos meus amigos, de que eu sempre fui artista. Então hoje eu me sinto plena e realizada com a minha arte. Eu amo ela, ela me ama de volta. É isso. Um beijo.